Bem-vindos de volta, fãs fidedignos, sou Stephanie Spindola e hoje é dia de falar de Lovecraft Country, episódio número 2, Whites on the Moon. Esse vídeo vai ter spoiler, porque enfim, esse é o episódio de número 2, a gente já passou pela apresentação aí dos personagens e da série. O Benhur fez um vídeo só sobre o primeiro episódio, que eu vou deixar aqui em cima caso você tenha interesse em assistir. Se você ainda não viu o episódio 2, assista e depois volte aqui pra ver esse vídeo. E se você tem vontade de assistir a série, mas ainda não começou, a HBO Brasil liberou todo o primeiro episódio na íntegra aqui no YouTube, então é só pesquisar o nome da série, HBO Brasil, e vai aparecer lá. Nesse vídeo eu vou fazer um resuminho dos acontecimentos da trama para poder linkar lá na frente com as referências que eu quero trazer. Se você não quiser assistir a todo o resumo, é só pular pro tempo que tá aqui na tela. Então, no final do primeiro episódio, o nosso grupo de guerreiros fugiu aí de uns bichos muito estranhos no meio da floresta e conseguiram encontrar uma mansão no meio do nada, né? Uma mansão gigantesca chamada Hospedaria, em que eles são bem recebidos, muito bem recebidos por seus anfitriões, até de uma maneira um pouco estranha, né? Que causa um pouquinho de nervoso. Ao longo do episódio a gente vê que tanto o Uncle George, né, o tio George, quanto a Lit não lembram dos acontecimentos da noite anterior. O único que lembra é o Tick, e ele acha tudo muito estranho que, por coincidência, cada um em seus quartos tinha as coisas que eles mais amavam. A Lit tinha roupas feitas sob medida para ela, e o tio George tinha todos os livros que ele tanto ama na prateleira. Como que essas pessoas sabiam o que eles gostavam? Ao confrontar, então, o anfitrião que recebeu eles, o cara meio que explica que aquela hospedaria tinha sido reconstruída, que há muitos anos antes ela havia pegado fogo, teria, né, sido destruída completamente, então que ela foi reconstruída e que ela era de um cara chamado Titus Braithwaite. A foto do cara, assim, na parede, era ele com uma roupa, assim, que mais parecia do clã, então já não dava ali uma boa ideia do que estava por vir. Então esse anfitrião diz pra eles que o cara era muito generoso e retribuía muito bem as pessoas que faziam parte ali da sua sociedade, que faziam parte da sua vida, e o Tick começa a desconfiar de que ele não vai encontrar o pai dele de uma maneira simples naquele lugar. Com isso, então, o Tick ele tá muito nervoso, né, muito desconfiado, ele pega a Lit e o George e eles começam a andar ali no entorno da mansão para ver se eles descobrem alguma coisa. Eles andam pelo vilarejo e aí eles percebem que as pessoas que moram ali ao redor, elas são meio pobres, assim, é meio que uma aldeia, mas é tudo muito simples e tem aquela mansão que meio que destoa do restante ali, né? E eles começam a procurar por pistas pra ver se eles sabem o paradeiro do pai do Tick, que na verdade essa é a missão deles, né? Encontrar ele depois que ele deixou aquela carta misteriosa. Obviamente que daí um vilarejo simples, no meio do vilarejo tem uma torre gigantesca de tijolos que mais parece uma prisão, e na mesma hora eles cravam que é ali que ele deve estar, ainda mais que ela tá protegida por cães de guarda, né? O tio George acaba lembrando de uma história que a mãe do Tick contou pra ele sobre uma antepassada dela chamada Hannah, que havia fugido de uma mansão da casa do senhor de escravos, que estava pegando fogo e ela estava grávida na época. Então esses pontos começam a se cruzar pra gente começar a entender que o Tick é um descendente dos Braithwaite e que eles precisam dele de alguma forma e por isso atraíram ele pra esse lugar. É aí que a gente é apresentado então pra esses personagens, né? A gente conhece o Samuel e eles começam a conversar e ele fala sobre o Jardim do Éden, faz várias menções bíblicas e no resumo da obra ele quer usar o sangue, né, do Tick, que é um descendente direto do tal Titus Braithwaite, para abrir um portal pro Jardim do Éden e ele poder entrar e se tornar imortal. Então toda essa coisa de atrair eles para lá tinha um significado e eles começam a viver um show de horrores ao longo do episódio e passa a ser um entretenimento para outros caras que fazem parte dessa ordem, a ordem do antigo amanhecer. Então ao longo do episódio a gente tem algumas coisinhas aí que o tio George acaba encontrando, né, o código dessa ordem. Eles acabam achando formas ali de se desvencilhar do ritual e ir atrás do Monte Rose. Então tudo isso acontece no mesmo episódio. Como ele é um episódio um pouco mais curto do que o de número 1, ele é bem rapidinho, assim, os acontecimentos são muito apressados, porque enfim, eles precisam fechar aquele arco, pelo menos parece ser um arco fechado, como eu não vi o próximo episódio ainda. Não tem como saber se vai ter uma continuação desses acontecimentos ou se simplesmente acaba aqui e inicia
inicia uma nova jornada, uma nova aventura. Ele aparenta ser um arco fechado e as coisas acontecem todas muito rapidamente, como tem muita coisa pra contar. Tem a questão da linhagem de sangue do Chick, tem a questão da mãe, se o Montrose é realmente pai do Chick. Então tem todas essas lacunas que ficam em aberto, além de todo o terror psicológico que eles passam dentro da mansão durante esse tempo ali antes de acontecer o ritual para abrir o portal pro Éden. Eu vi muita gente comentando em grupos no Facebook que tava perdido, que não entendeu o que aconteceu no episódio, que achou que os acontecimentos foram muito rápidos e que o episódio se perdeu um pouco, que o piloto foi muito melhor. Mas eu gostei bastante desse episódio, apesar de acontecerem muitas coisas, né? Só aqui a gente recapitulando, viu uma quantidade grande aí de acontecimentos ao longo dessa 1 hora de episódio. Eu gostei bastante, eu acho que ele funciona bem, essa questão da ação, e acho que mostra o quanto a série vai mudar a cada novo episódio. Ela não vai se manter sempre constante de uma mesma maneira e vai conseguir mesclar uma questão mais de aventura, mais de ação, combinado com esse terror, muitas vezes o terror psicológico, né, que eles passam quando a gente não sabe o que está por vir, como está por vir, aquela tensão, como também essa parte mais fantástica, mais da ficção mesmo, né. Olhando as referências dos livros que estão na estante do tio George ao longo do episódio, tem um livro especificamente que ele chama The House on the Borderlands, que é do autor William Hope. Esse livro, ele conta a história de 2 pessoas que encontram um diário, que é o Diário do Recluso. Até o próprio George fala um pouquinho sobre isso quando ele encontra o fantasma da Dora ali no quarto dele, né? Que é uma história de um cara que viveu horrores nessa mansão, nessa hospedaria. Tinha até seres que eram mistura de ser humano com um porco, que lembra um pouquinho aqueles cães de vários olhos ali que aparecem ao longo dos 2 primeiros episódios, né? Então que esse cara, ele passou vários horrores até que em algum momento ele é levado para um local onde ele reencontra o grande amor da vida dele. Então é bem o arco do tio George, assim, e ele fala, né, no final do livro a casa acaba despencando em cima dele. E é realmente o que acontece no final do episódio também, a casa despenca, né, ali quando tá acontecendo o ritual. E mostra que os livros que aparecem ao longo dos episódios vão estar bem ligados com os acontecimentos, né, da trama. No primeiro episódio a gente teve alguns livros que foram trazidos ali especificamente para as recordações do Chick em relação à guerra na Coreia, em relação a alguma coisa que aconteceu por lá e que a gente teve um vislumbre nesse episódio também. Essas referências que a gente vai vendo ao longo dos episódios, elas estão muito ligadas à construção dessa narrativa. Então eu achei muito interessante isso também e meio que explica o porquê de tudo acontecer num mesmo episódio, assim, acho que era bem para condensar os acontecimentos desse livro que o Lovecraft gostava muito e ressignificar essa ideia dentro do seriado. Além disso, a gente tem também a referência ao Conde de Monte Cristo, né, que é quando eles encontram onde o Montrose estava escondido, que ele cavou aquele túnel ali e saiu do outro lado. E a cena ali em que os 3 estão encarando o túnel, né, olhando por onde que o Montrose conseguiu escapar, lembra mais ou menos o enquadramento da cena também do filme Um Sonho de Liberdade. Então tem essas referências aí também nesse episódio. Em resumo, eu gostei muito do que eu vi, eu tô gostando muito do desenvolvimento dos personagens. Acho que a atriz que faz a Letty, a Journey, tá muito bem. Os momentos mais tensos desse episódio foram protagonizados por ela, então tanto o embate com o Samuel, quanto os horrores que ela viveu naquele quarto com aquela cobra. Tá muito legal a interpretação dela, tô gostando muito, ela tá sendo uma ótima co-protagonista, né? E eles todos estão entregando muito bem, eu tô gostando muito. Fiquei um pouco incomodada com o ritmo, por ser muito acelerado, mas acho que no final também ele não compromete a trama. Tudo pode ser bem desenvolvido, por mais que faltassem algumas explicações que talvez virão nos próximos episódios, provavelmente virão nos próximos episódios. Eu gostei muito e tô bem ansiosa pro próximo episódio. É isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like aqui. O like ajuda muito a fazer esse vídeo chegar a muitas pessoas, então por favor, se você puder, já deixa ele aqui. Aqui na descrição tem também o link do texto sobre esse episódio, então você pode olhar lá, tem todas as referências, tem algumas explicações também em relação à ordem. Vou colocar aqui também um link relacionado sobre o porquê que o ritual não deu certo com o Chick, que a gente publicou no site, então vai estar tudo aqui na descrição. Aqui também tem o link do Apoia-se, então a partir de R$5 você pode nos ajudar a manter o site, podcast, YouTube, nossas redes sociais, e a gente fazendo conteúdo aí todos os dias pra vocês. É isso, até a próxima e valeu!